Espírito Consolador, luz da união, fraterno amor, na angústia vem nos amparar, da morte à vida nos guiar. Isso, chegamos ao nosso tempo então. Boa noite, Patrick, boa noite, Guilherme, boa noite, Dona Dulcineia, boa noite, Raquel. Que bom, todos muito bem-vindos, né? E agora começamos efetivamente nossa conversa, né? É uma conversa que vai ser complicada, assim, complicada porque o assunto é difícil e eu me dei conta de que foi um assunto não difícil, especialmente difícil de se tratar, de eu tratar na igreja no domingo, né, nos 3 cultos que a gente realizou, mas na igreja eu tinha o olhar das pessoas, né, eu consigo acompanhar se as pessoas estão entendendo, se estão, quais são as reações. E também eu tinha o recurso de mostrar as imagens bem nitidamente. Aqui eu vou depender só da boa vontade de vocês de acompanhar a conversa e depender da minha fala, né? Então há uma dificuldade a mais nisso. Eu vou tentar ser breve, né? Eu vou tentar fazer uma exposição suficiente para que todos tenham uma ideia do que se trata, mas sem querer entrar em detalhes assim. Alguns detalhes sim, né? Mas não detalhes demais a ponto de tornar longa demais a conversa, né? Eu espero que a gente se mantenha mais ou menos no tempo que nos é costumeiro. Porque o assunto é como que a Bíblia chegou até nós, né? O assunto é justamente como que isso que nós temos em mãos, quando a gente vai estudar a Palavra de Deus, quando a gente... como que isso veio a ser assim, né? Essa edição aqui é até bonitinha, né? Tem a capa colorida, tem a marcação para ajudar a gente a achar os livros, assim, sem ter que folhear a Bíblia inteira. E como que isso veio a ser assim, né? Como que esse texto aqui, por exemplo, de Eclesiastes, escrito em hebraico há séculos e séculos, veio a ter essa formatação, estar em português bom, algo assim, né, acessível a todo mundo, né? O que de lá para cá o que aconteceu? Essa é a pergunta. E eu divido o assunto em 2, porque na verdade são 2 assuntos. O primeiro é o seguinte: como que esse texto chegou a nós nas línguas originais dele, ou seja, como que esse texto em grego, em hebraico e aramaico chegou a nós, o texto em si, né, nesses idiomas mesmo. E outra questão é como que esse texto que chegou a nós nesses idiomas antigos é traduzido para as línguas modernas, né, para o português ou para o inglês, para o francês, o que quer que seja. Então são 2 momentos: como que o texto original, nas línguas originais chega e como que ele é traduzido para as línguas modernas, né? São 2 momentos então do estudo que se complementam, mas que são bem diferentes assim em seus assuntos, né? Dou boa noite para nossa irmã Rose, também Rose Schwingel, muito bem-vinda. E eu começo então falando do texto nas línguas originais mesmo, né? Como que ele chega a nós séculos, com esses séculos de distância, né? Para falar disso, inicialmente a gente precisa pensar no suporte material, né? Já que o texto não foi escrito, nem foi transmitido inicialmente em pendrives, né? ou lançado, jogado para a nuvem, e também nem papel existia, né? O que se usava para escrever e para transmitir os textos? Um suporte muito comum, que todo mundo conhece de nome pelo menos, é o papiro, né? O papiro, que é basicamente uma planta muito comum no Egito, que é uma planta de caule longo, assim, ela tem uma raiz que costuma ficar em região de água, uma região muito úmida, um caule longo e uma florzinha verde que se solta lá no cume desse caule, digamos assim, né?
E desde 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, os egípcios aprenderam a cortar essa parte de baixo, a cortar essa flor fora lá de cima e usar esse caule, né? Separar esse caule em tiras bem pequenas, tiras, e cruzar essas tiras, né? Cruzando, fazendo um cruzamento de tiras e prensar isso, né? Prensar de forma que essas tiras se juntem, formando uma folha de papiro. E aí se escrevia nessa folha de papiro. É claro que essas tiras, então, a fibra da planta fica bem notada, né? Ela não some completamente. Essa é uma grande diferença do papel para o papiro, né? As fibras são mais evidentes porque são maiores, né? No caso do papiro. Então, para escrever há uma rugosidade, né? A pessoa sente, imagina escrevendo num papel que não é papel, né, mas um suporte que tem essa rugosidade toda, não é tão confortável quanto um papel. O papel, a questão é que o papel tem as fibras muito menores, né, são as fibras muito menores, então não se percebe na superfície, o papel é muito mais liso, né. Esse é o papiro. Qual que é a desvantagem do papiro? Ele sendo um material vegetal, ele se gasta muito facilmente com o tempo, né? As condições climáticas não sendo as melhores, fazem com que o papiro se desmanche, basicamente, né? Por isso a gente não tem tantos papiros muito longos preservados dos textos bíblicos, né? Temos textos em papiro, sim, mas não são tantos e não são tão volumosos assim, muitas partes se perderam em papiro, né? Embora fosse algo relativamente barato. O interessante é que depois de um tempo, né, existia o papiro primeiro, depois de um tempo se desenvolveu outro suporte que vai ser muito útil para a transmissão da Bíblia, que é aquele que vem a se chamar pergaminho, né, por causa da cidade de Pérgamo, que se torna um centro de produção desse suporte de escrita, o pergaminho, justamente em concorrência com o papiro do Egito, né, diz a história de que em certo momento o Egito tinha esse monopólio da produção de papiro e a cidade de Pérgamo resolveu que precisava se livrar dessa situação e desenvolveram o pergaminho, né? Pergaminho é o quê? Não é vegetal, é animal, né? Pele animal tratada de forma a poder ser usada como suporte de escrita. É claro que é muito mais difícil você ter que criar um animal, matar o animal, separar a pele, tratar a pele para não ficar aquela coisa com restos de matéria orgânica que vai apodrecer, né? Tem que tratar tudo isso, esticar essa pele para ela também não ficar cheia de dobras e curvas, né? Ela tem que ficar esticada, até que se possa raspar e poder escrever nessa pele, né? E aí tem-se o pergaminho, que poderia ser usado para a confecção de rolos, mas como ele é mais resistente, ele vai ser usado depois para a confecção dos códex, né? Do códex, que é o formato basicamente de livro que a gente tem hoje, né? Com pergaminho se faz então rolo e também o códex, que se abre assim. Com papiro é mais comum somente o rolo, né? Aí já tem mais uma mudança. Outra diferença é que o pergaminho, sendo pele de animal, ele tende a durar mais do que o papiro, né? Ele tem uma resistência maior ao tempo, de certa forma. Por isso a gente tem muito da Bíblia em pergaminho, né? A gente tem muito da Bíblia em pergaminho, inclusive na forma de códex, né? Na forma de volume de livro mesmo. Do século IV a gente já tem alguma coisa na verdade alguma coisa não, a gente tem manuscritos muito importantes e volumosos com o texto, em princípio, né, não vou dizer da Bíblia como um todo, né, do Antigo e Novo Testamento. Em pergaminho, em papiro, isso é praticamente impossível. Falamos então do suporte de escrita, que é isso, né, basicamente esses dois, né, na antiguidade tardia. O papel vai surgir depois, né? Esse papel surge na China, em princípio, mas é outra história, né? Para a transmissão inicial dos textos bíblicos, o que importa é papiro e pergaminho.
Antes de falar do outro assunto, eu dou boa noite para quem chegou também, a Valdete, né, e o Felipe. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Só que você precisa copiar isso, copiar um texto no papiro ou no pergaminho, né? Você não tem uma impressora para botar o texto lá, nem tem a prensa de tipos móveis, né? Que você põe uma chapa e prensa isso no pergaminho. Não existe isso, né? Então, alguém tem que escrever à mão. E aqui começa o nosso drama. Alguém vai escrever o texto bíblico e copiar o texto bíblico que já foi escrito uma vez à mão nesse material. Como que se faz isso e o que pode acontecer? Primeiro, a gente lembra que são seres humanos fazendo esse trabalho. Onde o ser humano está, a gente sabe que existe uma grande possibilidade de haver erros, né? E aí eu já vou contar que há então erros nas cópias dos textos bíblicos. Que tipos de erros, né? A gente tem tipos de erros nas cópias dos textos bíblicos diferentes, porque também a gente tem tipos de cópias diferentes. Um jeito de copiar o texto bíblico era o seguinte, né? Nós temos aqui uma sala, por exemplo, com 5 pessoas e uma vai ler o texto que vai ser copiado por todas as outras simultaneamente. Imaginem essa situação, né? Uma pessoa lá tem um manuscrito, por exemplo, do Evangelho segundo João, e vai ler esse texto para os outros todos ao mesmo tempo, uma produção em série, né, de certa forma, irem copiando esse texto. O que pode acontecer de errado aqui? O que pode acontecer de complicado nesse processo de ditado e cópia, né? Acho que é fácil imaginar. Uma coisa é vocês escutarem uma frase que eu digo, outra coisa é você escutar alguém lendo um texto durante horas e você copiando. O que pode acontecer então é eu escutar algo errado e por isso escrever algo errado, né? Pensando em português, por exemplo, se eu estou ditando uma carta, imagine uma carta qualquer, uma epístola, e eu leio, depois de ler a epístola inteira, de Romanos, por exemplo, eu leio uma parte que faz assim: a paz de Cristo esteja conosco. Eu li, imaginem essa situação, é totalmente hipotética, não tem esse texto, tá? A paz de Cristo esteja conosco. Só que você já está acostumado com convosco ali, e o som é muito parecido, conosco, convosco, e você escreve convosco, né? A paz de Cristo esteja convosco. E aí fica um manuscrito com esse texto diferente, porque você escutou diferente, copiou diferente. Isso é muito possível. Em qualquer idioma você tem palavras parecidas e algumas que servem na mesma frase, né? Mesmo sendo palavras diferentes. Por exemplo, né, em grego é muito parecido o nós e o vós. O nós em grego é remeis, o vós em grego é rimeis. Vê que só a primeira letra tem um som diferente. Então, se o copista não está muito atento, ele escuta uma coisa ou outra. E para piorar nesse caso, né, a pronúncia desse nós, que era remeis, em algum momento, justamente na época que o texto bíblico é copiado, muito copiado no começo, surge uma mudança na pronúncia, ele passa a ser pronunciado não como re, mas como ri. Tem um nome isso, iotacismo, essa pronúncia das letras que tem som de E com som de I, isso acontece no grego tardio ali. Então imagina, a diferença vai ficar então do vós para o nós, né? O vós vai ser rimeis e o nós vai ser, na pronúncia, rimeis, ri, o resto é igual. Imagina um copista numa sala com mais outros ali escutando isso e tendo que copiar rápido. É muito provável que alguns errariam e alguns erraram de fato, né? Copiaram palavras um pouco diferentes. Outro jeito de copiar os textos bíblicos não era de alguém ditando e vários escutando, mas era uma pessoa só. O que é que a gente faz como cópia mesmo em casa hoje, né? Você tem um texto diante de si e tem um pergaminho ou um papiro em branco para copiar esse texto. Então você vai depender agora não dos seus ouvidos, mas dos seus olhos para copiar. E o problema é que os olhos humanos também se cansam e também falham. E você tem vários jeitos de falhar numa cópia
confiando nos seus olhos, né? Você pode falhar, por exemplo, quando você lê uma linha e essa linha termina com uma letra ou uma palavra. E aí você volta os olhos para o papel, copia essa linha. Olha de novo de onde você está copiando, imagina se tem uma linha abaixo que termina igual, termina com a mesma palavra ou termina com a mesma letra, você pode acabar pulando uma linha e confiando que você já estava copiando aquela de baixo. Então você deixa de copiar uma linha. Isso aconteceu também, né? Há manuscritos que têm essa falha, ela tem até um nome para isso, né? O salto bordão, esse tipo de erro. Mas você pode se equivocar em coisas menores também. Tem palavras que são muito parecidas, não no som, mas na grafia, na escrita, né? E tem letras muito parecidas também, tanto em grego quanto em hebraico, né? Então isso pode acontecer e aconteceu também, né? Em hebraico, por exemplo, tem duas letras que são praticamente idênticas, o detalhe é muito pequeno da diferença, e isso ainda mais quando se copiava à mão, né? O Resh, que é o som de R, que a gente tem bem parecido com o nosso som de R, e o Dalet, que tem som de D. Um é isso aqui, suave, fazendo essa curvinha aqui, suave, e o outro é isso aqui, um traço e isso aqui. Né? A única diferença é que é um traço e o outro é só um movimento assim. O sujeito cansado de copiar uma coisa, ele pode confundir os dois muito facilmente. E aí ele troca o nome de uma pessoa, por exemplo, e a gente tem registro disso também em manuscritos do texto hebraico, né? Ou seja, nós falhamos ouvindo e copiando, nós falhamos olhando e copiando, e tem outro tipo de falha também, que é mais uma falha mais brusca, talvez, e mais complicada de se enfrentar, que é aquela falha que não está nem nos olhos, nem nos ouvidos, mas está na mente do copista quando ele resolve agir com criatividade. Quando ele lê o manuscrito e pensa assim, mas isso aqui não pode ter sido escrito assim, ou isso aqui está muito confuso, eu preciso ajudar e escrever isso aqui melhor. E copistas fizeram isso também. Então eu vou dar uma ajeitada no texto aqui, porque esse manuscrito que eu estou copiando não deve estar tão certo assim. E aí o copista podia acrescentar uma palavra, ele podia trocar uma palavra para tentar corrigir alguma coisa, ele podia inserir, alguns poderiam fazer isso também, inserir uma frase, inserir uma terminação diferente, ele pode fazer, ele não deveria fazer isso, né? Mas alguns fizeram, essa é a questão. E como é que a gente sabe disso, né? Como é que a gente sabe que esses erros aconteceram? Aí vem a questão que é muito importante. A gente tem os manuscritos, né? A gente tem muitos manuscritos do Novo Testamento, e muitos mesmo, né? Atualmente conta-se mais ou menos 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Obviamente, não que sejam 5.000 manuscritos do Novo Testamento inteiro, né? A grande maioria desses é de partes do Novo Testamento, alguns só dos Evangelhos, alguns só das Epístolas Paulinas, alguns só de Atos, por exemplo, Lucas, Atos, e aí vai, né? Mas talvez uns 60 mais ou menos sejam do Novo Testamento inteiro. E comparando esses manuscritos, percebe-se que há diferenças. Isso é muito sabido, né? Muito sabido desde a Antiguidade Tardia, né? Os cristãos, os pais da igreja, sabiam que eles tinham textos diferentes circulando. Calma quando eu falo textos diferentes, talvez alguém esteja pensando, principalmente porque é online, a pessoa pode assistir só essa parte e depois não continuar, né? Quando eu digo textos diferentes, eu não estou falando que seja outro evangelho, que seja outra narrativa, que seja outro argumento completamente diferente numa carta de Paulo, não é isso. São diferenças pontuais, pequenas, eu vou dar exemplos em seguida, né? Mas a gente sabe que os pais da igreja percebiam as diferenças, né? Há registros deles comentando, tem tal manuscrito que eu tive acesso, não é dos melhores, né? Tem manuscritos melhores desse texto. E aí, por exemplo, um tal de Luciano de Antioquia, ele faz um trabalho na Antiguidade Tardia ainda, de fazer o que vai se chamar depois de recensão, de comparar manuscritos
do Antigo Testamento em grego e também do Novo Testamento e tentando definir o que seria o melhor aqui, o que seria o melhor manuscrito. Eu vou fazer um texto, editar um texto, propondo o que é o texto verdadeiro, né? O que é o texto de melhor qualidade, lançando mão de diferentes manuscritos que eu tenho à disposição. Isso fez Luciano de Antioquia e ele é um nome importante porque ele deixa um texto como legado que vai ser usado pela história da igreja. Mas é claro que ele não define toda a tradição, né? E todos os textos passaram pela mão de Luciano de Antioquia e agora só temos esse texto. Não, os textos continuam sendo copiados em diversos lugares e vão surgindo diferenças, né? Porque são seres humanos copiando. Ao longo da história, depois, várias pessoas foram percebendo isso e tentando tratar isso, até porque não é um fenômeno exclusivo da Bíblia, não é um fenômeno exclusivo do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Os textos antigos todos têm essa característica de termos variações entre manuscritos diferentes. É assim com qualquer texto de qualquer autor da Antiguidade, né? Então, também os textos clássicos passaram por um esforço de pessoas tentando definir o que será o texto mais próximo daquele original. Na Idade Média fizeram isso, né? Na Idade Média, por exemplo, um tal de Lorenzo Valla fez isso com os textos clássicos e também com o Antigo Testamento, comparando a Vulgata, a tradução para o latim, com outros textos, com textos gregos principalmente, percebendo, olha, há problemas aqui, né? Há problemas. E aí, quando a gente vai chegar perto da Reforma já, um tal de Erasmo de Roterdã, vocês já devem ter escutado falar dele, porque ele debate com Lutero, né? Ele estuda teologia também, ele fala de teologia também. O grande tratado teológico de Lutero, talvez o melhor deles, né, da vontade cativa, é escrito em resposta ao Erasmo, né? Mas aqui o que importa é o seguinte, o Erasmo de Roterdã, ele vai produzir uma edição do Novo Testamento a partir das melhores cópias, dos melhores manuscritos gregos que ele tem à sua disposição, né? Que são poucos, comparativamente com aqueles que nós temos hoje. E ele produz, então, uma edição do Novo Testamento grego, não copiando um manuscrito somente, mas trabalhando a partir de vários manuscritos, e imprime esse Novo Testamento grego. E esse Novo Testamento grego do Erasmo, que vai ter várias edições, ele vai ser usado como base para a tradução de Lutero, do Novo Testamento, vai ser usado como base, outra edição é verdade, para a tradução da King James, lá na Inglaterra, e assim vai, né? Então isso vai acontecer. Esse trabalho do Erasmo de Roterdã vai ser fundamental, ele é um divisor de águas, assim, mas também é óbvio, não está pronto o trabalho. Ele teve acesso a uma quantidade mínima de manuscritos, né? Dezenas de manuscritos, sendo que ao todo são 5.000, mais ou menos, como eu disse. Alguns dos quais nós conhecemos bem só muito depois da vida dele, né? Então o trabalho continua e as pessoas vão, como em todo o campo do conhecimento, aperfeiçoando as técnicas e trabalhando mais e mais para chegar a uma segurança melhor no ofício, né? Então no século 17 vai surgir um trabalho mais dedicado ao Antigo Testamento em hebraico, por exemplo, com vários vamos dizer, eruditos trabalhando nisso. No século XVIII para o XIX, aí a coisa ganha uma certa consistência quase científica, né? Em certo modo, você poderia se dizer científica, mas a gente pode dizer de forma mais ampla, acadêmica, assim. E aí surgem nomes que vão estabelecer regras para a gente definir. Porque vejam um problema, nós temos um manuscrito com tal coisa escrita, o outro manuscrito, essa palavra está escrita diferente. A questão, como eu me decido? Qual é o melhor? Qual é a melhor lição? Escrito, por exemplo, como nós vamos ver, com um amém no final ou sem o amém no final? Não pode ser uma questão de mera opinião, né? Eu acho que isso aqui fica mais bonito com um amém, porque a questão não é qual o texto mais bonito, a questão é qual o texto mais próximo daquele que saiu da produção
do texto bíblico em si, né? Aquele que primeiro circulou. Qual desses textos, com amém ou sem amém, é o mais próximo do que circulou no século I? Essa é a pergunta. Então não cabe pensar assim, esse está bonito. Não, bonito, beleza aqui não importa, né? Importa saber se está próximo ou não. E aí eles criaram no século XVIII para o XIX regras para tentar criar um padrão para se escolher as lições melhores, né? E aí há uma série de regras, há uma série de procedimentos que vão chegar a um sujeito chamado Lachmann, que é o Karl Lachmann, que vai ser o nome responsável para a gente dizer assim, agora a crítica textual virou uma fase que a gente vai dizer que é a crítica textual moderna, né? Todo esse trabalho com manuscritos, com tentar definir o que é melhor, o que é o texto mais correto, isso se chama crítica textual, né? E a crítica textual moderna, então, nasce com Lachmann, que está herdando regras e procedimentos dos que vieram antes dele na primeira metade do século XIX e também na segunda metade do século XVIII, né? Ele vai herdar tudo isso e vai propor uma coisa bem consistente, vai fazer uma edição do Novo Testamento e vai ser reconhecido como alguém muito importante. Nessa história, uma coisa também muito fundamental é que, imaginem, tudo bem, eu vou escolher qual das duas lições, né, se com amém ou sem amém, é o texto mais próximo daquele que circulava no século I. Além disso, como eu tenho muitos manuscritos, não me interessa ficar comparando dois manuscritos sem saber se um foi copiado do outro. Ou se esse é muito antigo, esse é muito novo, esse foi copiado de um manuscrito muito ruim. O que eles têm que fazer então? Criar como se fosse uma árvore genealógica dos manuscritos, tentando perceber que manuscrito foi copiado de outro, né? Que tipo de manuscrito foi copiado de outro tipo de manuscrito. Por exemplo, eu posso ter um manuscrito do século VIII. Você fala, mas é do século VIII, mas ele foi copiado de um manuscrito do século III, por exemplo. Então ele pode ser muito bom. Ao passo que eu posso ter um manuscrito do século VII que foi copiado de outro do século VII mesmo e já não era muito bom. Então, essa coisa da data não é definitiva, eu só quero os manuscritos antigos. Isso é uma regra que eles vão criar, por exemplo. Definir a família dos manuscritos para eles vai ser muito importante, então. E como que eu faço isso, né? Como que eu sei que o que foi copiado aqui foi copiado desse outro manuscrito? Como que eu descubro isso? Comparando, mas comparando o texto inteiro, o texto era para ser igual mesmo, né? A questão é essa, o texto era para ser todo igual se a gente copiasse perfeitamente. Eu sei que uma coisa foi copiada da outra quando eu percebo que os erros são os mesmos, que as diversidades são as mesmas. O exemplo que eu tento dar para explicar isso não é o melhor, mas é assim. Imagina que alguém escreve uma ata de uma assembleia na sua comunidade e a pessoa escreveu, como é o costume, comunidade luterana tal, né? No ano tal, e ela escreveu comunidade luterana. Imagina que isso tivesse que ser copiado por 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, todas copiaram certinho, comunidade luterana tal. Uma delas pensa assim, eu não gosto desse termo comunidade, porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, comunidade é favela, não é igreja, assim, vou escrever congregação. E a pessoa escreve lá, congregação luterana tal. Temos então 4 cópias escrito comunidade, assim como o original, e uma cópia escrita congregação. Se outras pessoas copiam a partir dessas cópias, eu vou saber que uma que surgiu 10 anos depois deve ter copiado dessa primeira aqui que escreveu congregação, porque é uma variante muito estranha e que é comum entre as duas. Então, se surge 10 anos depois uma ata dessa escrito congregação luterana tal, eu sei, olha, muito provavelmente isso não foi da cabeça desse outro sujeito, igualzinho como coincidência. Muito provavelmente ele copiou dessa pessoa que escreveu congregação lá numa das primeiras cópias, né? Então, ou seja, esses são o que a gente chama tecnicamente de Loci-Critique, que são os pontos problemáticos, os lugares críticos, os lugares que permitem a gente, vendo essa variação, suspeitar que uma coisa foi copiada da outra, né? Se eu cometo o mesmo erro, muito provavelmente eu copiei da tal pessoa.
Estou demorando demais nessa conversa, só menciono que nos últimos 10 anos, 12 no máximo, a gente tem uma novidade na área, que é o uso muito intenso de computadores para fazer essas comparações, né? Imagina que uma pessoa, por mais dedicada que seja, ou uma equipe de pessoas, tem limitações para comparar as coisas. Então acaba que elas focam nos pontos mais importantes, nas variações mais notáveis, né? Ao passo que um computador, quando você digitaliza um manuscrito, um computador consegue comparar tudo, né? Numa velocidade impressionante. Então, nos últimos anos, isso permitiu um avanço na técnica, uma mudança muito séria no método da crítica textual, que está em discussão atualmente, né? Não é aceita por todo mundo, mas que está em discussão e está sendo usada para as novas edições do texto do Novo Testamento grego agora, né? Esse uso do novo método por coerência, que era impossível fazer manualmente, né? Só o computador para fazer isso. Mas eu faço uma pequena observação. Tudo isso acontece, a variação dos manuscritos é um fato, não é algo que a gente discute assim, será que tem diferença entre os manuscritos mesmo? Não, tem, isso é fato, né? Isso não é discutível, isso é fato. Mas tem um grupo de pessoas, ou vários grupos de pessoas, principalmente pessoas muito conservadoras, que se sentiram muito afetadas por essa noção de que o texto tem variação. E aí tem entre essas pessoas aquelas que dizem assim, crítica textual não presta, a gente não deve se preocupar com isso, o texto que nós recebemos e que foi usado lá pelos reformadores, esse é o que interessa, eu não quero nem saber de manuscritos, né? Tem pessoas que fazem assim. Tem outras pessoas que fazem assim, olha, as técnicas que inventaram lá no século XIX e que no século XX se desenvolveram, favoreceram textos que têm em menor quantidade e desfavoreceram o texto que era mais comum no nosso tempo. Então chegaram à conclusão de que nós deveríamos abandonar a crítica textual com essas técnicas e valorizar os textos mais abundantes, né? Temos muitos mais manuscritos por exemplo, né, com esse amém no final. Por que a gente vai valorizar uma minoria que não tem esse amém no final? E aí bate de frente com a técnica desenvolvida da crítica textual moderna e dizem não aceitamos, né? O ponto aí é que a maioria, nesse caso, não faz diferença também, né? Imagina se você tem um texto que foi copiado com um erro e depois esse texto copiado com um erro foi muito copiado, vai ter uma maioria aí. Mas não quer dizer que essa maioria reflita o que tínhamos no século I, no século II. Né? É bem fácil de entender isso. Né? E aí temos uma série de problemas e embates quanto a isso. Né? Uma questão que incomoda é porque os textos mais antigos, aqueles que nós temos até o século IV, não são do tipo de texto que é mais abundante na Idade Média, não são do tipo de texto com a mesma formação dos textos da Idade Média. E alguém pergunta assim, por quê? Por que os textos mais antigos são tanto diferentes daqueles que eram comuns a Erasmo de Roterdã, que é aqueles que eram textos comuns no tempo de Lutero? Por que esses textos mais recentemente descobertos e estudados são diferentes? E há quem diga assim, esses textos antigos que vocês estão usando agora para fazer a edição do texto da Bíblia, são textos com falhas, são textos com um grego estranho, com uma escrita meio truncada. Mas aí a crítica textual também diz assim, olha, mas o que é mais comum um copista fazer? Se você tem um texto estranho diante de você, é você melhorar o texto ou piorar o texto? E aí a crítica textual moderna chega à conclusão de que o mais comum é que o copista melhore o texto. Se tem um texto com uma lição muito estranha, a tendência do copista seria, segundo a crítica textual moderna, tentar suavizar o texto, melhorar a escrita. Né? Então, por isso, se explicaria que os textos mais abundantes posteriormente são textos mais bonitos, estilisticamente mais agradáveis, né? Tem uma leitura mais que flui melhor.
Mas isso não diz que eles eram os textos mais próximos daqueles que Paulo escreveu, por exemplo, né? A gente não sabe exatamente se Paulo estava escrevendo com esse estilo ou se estava escrevendo de uma forma mais bruta, mais simples, talvez, né? E aí vai, né? E aí eu só faço uma pequena observação, né? Isso diz para a gente o que? Isso perturba a gente. O fato de que temos variações nos textos deixa a gente em crise. E agora como é que fica o sola escritura? Como é que fica a autoridade da Bíblia, né? Vou me desesperar? Não, né? Calma, porque assim, a notícia que precisa ser dada é, quando a gente fala que são textos diferentes e tudo mais, a gente está pensando num texto diferente por um trabalho de uma pessoa meticulosa, de um estudioso do texto, né? Para a leitura simples do texto, não há grandes diferenças. Para as doutrinas cristãs, não há diferenças, né? Não há, exatamente, porque mesmo que um texto seja mudado aqui, por exemplo, porque os manuscritos antigos não têm tal palavra aqui, há uma porção de outros textos em que essa palavra é colocada, né? Por exemplo, eu tinha mostrado para o pessoal uma página, coincidentemente, do Novo Testamento em grego, uma edição dessas modernas, né? E uma página da Bíblia Hebraica. Na página do Novo Testamento, por coincidência, eu peguei o Evangelho segundo Marcos e ali na primeira linha diz assim, que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em muitos manuscritos mais antigos, essa expressão Filho de Deus não está escrita, né? E a questão aí alguém fala assim, não, mas isso afeta a doutrina da cristologia, afeta o fato de Cristo ser Filho de Deus. Não, gente, calma, porque isso ele está dizendo aqui que só nesse trechinho do Novo Testamento, isso nos manuscritos mais antigos, nos melhores manuscritos, isso não está escrito. Mas não quer dizer que nos outros tantos trechos do Novo Testamento em que se chama Jesus de Filho de Deus, não esteja escrito, né? Lá está, é só aqui. Então, doutrinariamente, não afeta. Afeta só o entendimento de como era esse texto pontualmente, né? Então, não se preocupem, né? Quanto à doutrina, não vai haver nenhuma mudança significativa por causa da variação entre os textos, né? Mas muda leitura de textos pontuais, né, de passagens específicas. E aqui eu menciono 4 exemplos de passagens que vão ter variações aqui. Por exemplo, aí você pode abrir o seu Novo Testamento, aí, se for possível, no Evangelho segundo João, capítulo 5. Abre a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 5, porque nós vamos ler um trecho em que há uma mudança daquelas grandes, né? Uma mudança daquelas volumosas, porque a maioria das mudanças é bem discreta e em poucas palavras, a menos de uma palavra. Esse aqui no João capítulo 5 tem uma mudança que é mais perceptível, assim. João 5, versículo 3 ao 5, que eu vou ler. Diz assim: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. É a cura no tanque, né? E aí continua. Paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Se você olhou na sua Bíblia esse texto enquanto eu lia, você percebeu muito provavelmente, se é uma edição de 1970 para cá, muito provavelmente, que há um trecho aí que está entre colchetes, né? Justamente quando diz assim, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, até quando termina essa explicação, sarava de qualquer doença que tivesse, fecha os colchetes ali, né? Então, esse trechinho aqui, ele está entre colchetes por quê? Porque nos manuscritos melhores do Novo Testamento não existe esse trecho, né? A história é contada, a pessoa quer entrar no tanque sim, não tem ninguém para ajudar, tem tudo isso, mas não tem essa história do anjo descer e agitar a água, né? A questão seria que tipo de erro aqui? Não é um erro
de ouvido, não é um erro de cópia dos olhos, é um erro, supostamente, né, muito provavelmente, de um copista que quis explicar essa situação. Por que as pessoas querem entrar dentro do tanque? Por que essa água, de repente, tem que entrar? Né? Por quê? E aí ele vai dizer, porque depois, lá no versículo 7, o enfermo vai responder para Jesus, né? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E aí fala assim, por que ele tem esse negócio da água agitada? E um copista, então, poderia ter tido a ideia de explicar isso de uma forma bem mística, né? Um anjo, então, descia, vamos colocar aqui, tem que ter uma explicação. Há outra explicação para isso, né? Para essa água ser agitada, mas uma explicação arqueologicamente viável, mas eu não vou me deter nela porque o assunto não é esse, né? Mas, de qualquer forma, depois a gente conversa sobre isso. O ponto há uma intromissão aqui, há um texto a mais aqui, um corpo estranho, né? Segundo os manuscritos melhores, né? Há manuscritos, então, mais recentes, abundantes na Idade Média, com esse texto. Como as pessoas estão muito acostumadas com esse texto assim, o tradutor não quis simplesmente tirar, ele deixa entre colchetes e põe uma notinha explicando por que esse texto está marcado, né? Mas isso é um caso atípico, né? São poucas variações tão grandes assim, né? Não se assustem também. Eu menciono outra, Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8 eu vou ler, e você pode ler também, mas escute, é muito importante escutar, porque talvez vá funcionar com você o que aconteceu com o copista. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sentiu falta de eu ler alguma coisa aqui? Pois um copista ou vários copistas sentiram, e eles acrescentaram algo aqui e escreveram o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora eu pronunciei o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diga para mim, né, em pensamento, porque eu não estou com vocês para vocês me dizerem de verdade, se na mente de vocês não tinha esse princípio e fim nesse texto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aposto que tinha, né? E no copista também pensava que tinha. Sabe por quê? Porque essa mesma fala, ela é repetida no final do livro de Apocalipse. E lá no final do livro de Apocalipse, lá sim, nós temos eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Muito provavelmente, o copista, assim como nós, tinha na memória esse texto completo assim como está no final do Apocalipse. Então, ao copiar, ele leu lá, ou escutou, eu sou o Alfa e o Ômega, ele pensou, tem mais do que isso, né? Esse manuscrito que eu estou copiando, ele pode ter pensado, não está completo. Eu tenho que completar isso aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Esqueceram de escrever isso aqui. Na verdade, ao fazer isso, sendo de muita boa vontade, ele estava produzindo uma corrupção no texto, acrescentando algo que no versículo 1:8 não está. Está no final do livro do Apocalipse, né? Mas veja que não faz diferença doutrinária nenhuma e nem se perde nada, porque no outro ponto do próprio livro do Apocalipse você tem isso completo, né? Mas os manuscritos mais consideráveis, eles não trazem o princípio e o fim aqui, né? Outra aqui, num versículo só que a gente tem dois pequenos problemas, né? Filemon, né? Filemon 1:25. Em Filemon 1:25 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Eu vou ler assim porque tem um todos aqui, mas ele é menos importante, ele aparece na tradução só. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Alguém copiou assim, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Nosso, colocou esse nosso Senhor Jesus Cristo. Muito, muito compreensível, né? É muito comum a gente dizer nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o copista copiando a graça do Senhor Jesus Cristo, naturalmente ele pode, sem querer, mesmo se ele ouviu isso, a graça do Senhor Jesus Cristo, ele pode pôr o nosso Senhor Jesus Cristo, ou mesmo lendo, ele pode completar. Faltou aqui, a gente sempre diz nosso Senhor Jesus Cristo e colocar isso lá. No finalzinho, né? Com o espírito de vocês, amém. Alguns manuscritos colocaram um amém a mais aqui. Outros mantêm sem o amém. Pouquíssimos manuscritos colocaram assim, esteja com o espírito
com o teu espírito e não o espírito de vocês. É compreensível também? É, porque a carta é para Filemon. E se a pessoa não está atenta, não percebe que Paulo escreve para Filemon com outras pessoas também. E aí ele pensa assim, é só para Filemon, então não é com o espírito de vocês, é com o teu espírito. E aí coloca lá teu espírito. Vê que são mudanças, assim, a maioria das variações que nós temos entre manuscritos, a grande maioria é de coisas sim, tá? É coisa que não vai nos influenciar muito. Eu menciono ainda, eu acho que não vai dar para a gente falar de tradução hoje, né? Esse tempo todo falando só de crítica textual, não sei se vocês estão acordados ainda, mas eu menciono um caso do Antigo Testamento que é muito curioso. É muito curioso porque se você comparar Bíblias muito antigas e Bíblias novas, você vai ver uma diferença de um nome. Jeremias 27:1, né? Jeremias 27:1. Na Almeida Corrigida e Fiel está escrito assim: no princípio do reinado de Jeoiaquim, né, o nome até chato de falar, no princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, e aí vai. Na Nova Almeida está escrito assim: no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, né? Mudou, não é Jeoiaquim mais, é Zedequias. E assim vai, se você comparar com outras também, vai ter todas as Bíblias mais recentes estão Zedequias e não Jeoiaquim, né? A questão é por quê? E eu pergunto assim, tem manuscrito da Bíblia hebraica escrito Zedequias e não Jeoiaquim? Não, todos estão escritos Jeoiaquim, reinado de Jeoiaquim. Por que cargas d'água as Bíblias mais recentes trocaram, se não tem nenhum manuscrito hebraico com Zedequias ali, por que trocaram por Zedequias? Isso é muito interessante, é porque mesmo tendo os manuscritos em hebraico são muito menos numerosos do que em grego do Novo Testamento. O hebraico é muito pouco que a gente tem. Mas é muito curioso, a gente sabe que está errado, esse texto que está em todos os manuscritos hebraicos, não é Jeoiaquim, mesmo todos os manuscritos em hebraico concordando com ele. Como? Porque a gente lê o próprio texto de Jeremias no versículo 3 que diz assim: por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá, envie essas cangas ao rei de Edom. Ou seja, Zedequias é o rei de Judá nesse momento. Essa menção a Jeoiaquim aqui, ela é um equívoco que perdurou por toda a tradição manuscrita do Antigo Testamento hebraico. E aqui é muito interessante para a gente falar assim, quem fala assim, a maioria sempre vence, não pode ser. Porque a maioria nesse caso aqui, a absoluta maioria, é a totalidade dos manuscritos em hebraico, ela está obviamente precisando perder, ela está equivocada. Equivocada porque Jeremias não pode ter escrito isso assim. Porque ele mesmo escreveu no versículo 3 que Zedequias que era o rei de Judá e não Jeoiaquim. Percebe? Então eu gosto desse exemplo por isso, ele mostra que não é simples análise quantitativa, né? Qual que é a maior quantidade de manuscritos, está escrito o quê? Não funciona assim. Tem que ver a qualidade, não só a quantidade, né? Temos manuscritos do texto de Jeremias traduzidos para o siríaco e para o árabe antigo, né, lá na Antiguidade Tardia já, e na Idade Média, na verdade, com o texto usando Zedequias aqui, né, que seria uma correção já, né, uma correção. Mas isso é um caso muito curioso, né? Então não é um problema para as nossas Bíblias, né? Veja que a Nova Almeida nem vai ter uma nota falando isso, porque todo mundo sabe que é óbvio que precisa ser corrigido, né? É óbvio que houve na tradição de copiar isso algum deslize e fez mudar isso daqui, né? Então colocamos os Zedequias sem peso na consciência nenhum, né? Pois então, vou dar boa noite, tem gente que já deve ter até chegado e saído, né? Deu boa noite, talvez nem esteja perseverando até agora. Boa noite, Neuza, e boa noite, Marta. Sejam muito bem-vindas. Nossa conversa geralmente é mais amena do que isso, tá? Não se assustem, costuma ser mais tranquila. Eu não sei se vocês têm fôlego para a gente conversar sobre tradução, né? É menos do que isso que eu queria falar sobre crítica textual. Tradução é um pouco mais rápido, mas
não sei se vocês suportam, ou talvez eu falo, né, e se não suportarem, vocês voltam depois e assistem o que fica gravado, né? Eu vou falar então, eu vou só beber água, a gente conversa sobre tradução. Porque então o texto chegou a nós, né? Vamos pensar, o texto original, o mais próximo possível daquele escrito pelos apóstolos, ele chegou a nós, né? E há ainda um trabalho crescente, um trabalho intenso de tentar fazer o texto ficar o melhor possível, o mais próximo possível. Um trabalho de suor mesmo, né? De muita dedicação, que é o trabalho da crítica textual. Agora a gente vem, bom, já que temos um texto para traduzir, que é esse texto que tenta ser o mais exato possível, que saiu, que circulou primeiro, né, da Bíblia, a gente tem que traduzir esse texto, né, para fazer esse texto chegar para o português, né, e para as línguas modernas em geral. E aí a gente faz uma coisa chamada tradução, que todo mundo conhece, que é basicamente pegar uma mensagem, um texto, uma fala, um discurso, de uma língua original, que está de um lado, né, uma língua de origem, de partida, e trazer para uma língua de chegada. Tradução, basicamente isso, né? O ponto é que é muito mais fácil fazer isso, uma tradução, quando tanto a língua de chegada e quem produziu o texto e quem primeiro leu o texto, quanto quem recebe o texto, está compartilhando o mesmo tempo, a mesma época, a mesma cultura, o mesmo ambiente cultural. Por exemplo, mesmo que não seja o mesmíssimo, né? Se a gente assiste um filme norte-americano que foi traduzido, né, que está legendado ou dublado, nós não temos a mesmíssima cultura norte-americana, mas nós compartilhamos muito com eles. Estamos vivendo no mesmo século, nós conhecemos muito da cultura americana por filmes que assistimos, então muito do trabalho já está feito, porque nós conhecemos, nos sentimos de certa forma em casa com essa cultura, mesmo que ela seja um pouco diferente. O mesmo vale para outras traduções feitas hoje, né? O problema maior acontece quando nós temos a língua de origem, o texto de origem, o discurso de origem, numa época, por exemplo, né, 722 a.C., numa cultura lá do Oriente Médio, e nós temos do lado de cá um pessoal para receber esse texto de chegada no século XXI no Brasil. O Brasil que nem existia no momento em que o texto surgiu na sua língua original, né? E esse é um desafio, né? Fazer essa transição não só de um idioma para o outro, mas também de um idioma para o outro e pessoas que estão habitando culturas completamente diferentes, tempos completamente diferentes. Isso é fazer uma tradução com toda dificuldade, né? E aí a gente vai pegar as nossas Bíblias e está escrito assim, tradução fiel. Qual que é a tradução mais fiel? Vira e mexe, alguém me pergunta isso. Qual que é a tradução mais fiel da Bíblia? E a primeira pergunta que eu faço é fiel a quê? Né? É fiel a cada palavra da língua original? É fiel à necessidade do leitor de entender a mensagem? Ou é fiel a Deus, né? Eu gostaria de pensar a tradução fiel como fiel a Deus. Em que sentido? De que o tradutor tem em mente a tarefa de não transmitir uma mensagem que não está transmitida no texto bíblico e de não deixar de transmitir a mensagem que está transmitida no texto bíblico. Essa intenção já me diz que o tradutor quer ser fiel a Deus, né? Ao Deus que é o dono da mensagem. Agora, a fidelidade como um ideal de perfeição do texto, né? É a mesma coisa que eu estou lendo no texto traduzido, é a mesma que leram lá. Isso é praticamente impossível, né? Com essa perfeição absoluta, porque a tradução ela implica em um desafio de vencer barreiras que são intransponíveis, né? Cada detalhe daquele texto original não consegue ser trazido para cá. Isso acontece com textos modernos também, textos literários, né? Vamos traduzir Edgar Allan Poe, vamos traduzir James Joyce, vamos traduzir Cervantes, qualquer escritor
muito literário, a gente não consegue traduzir cada detalhe sem ficar colocando um monte de nota de rodapé. Olha, a riqueza do texto está em detalhes muitas vezes, né? Mas, de qualquer forma, temos dois tipos básicos de tradução, de tentar fazer uma tradução fiel a Deus, né? Dois tipos básicos, que eu comento assim. Uma é a tradução que a gente chama por equivalência formal, olha a palavra formal. Na equivalência formal, eu dou atenção à forma do texto e eu quero preservar detalhes formais do texto de origem no texto que é entregue para o meu leitor no século XXI, né? Isso, por exemplo, uma frase muito simples é muito fácil fazer isso. Imagina uma frase com sujeito, verbo e um predicativo do sujeito, uma frase nominal muito simples, por exemplo, Hotheos agape estin. Hotheos agape estin, eu tenho sujeito, o objeto, o predicativo, o verbo, é simplesmente Deus é amor. Deus é amor. É fácil, porque eu tenho um verbo e eu só desloco o verbo para a posição do português. Em português eu não ponho o verbo no final, no grego estava no final, eu ponho o verbo no meio aqui. O sujeito eu posso deixar no começo, né? E eu tenho uma palavra para isso. Theos, eu traduzo por Deus, está traduzido. Eu tenho o agape, que eu vou traduzir por amor. Então eu tenho agora, Deus é amor. Ficou de fora só um artigo, porque em grego eu falo Deus com um artigo, né? Eu falo o Deus, né? E só minha filha de 3 anos que fala o Deus que eu conheço. A gente não fala assim em português. Isso é uma tradução por equivalência formal. Eu tento respeitar a forma do texto, eu tento averiguar cada palavra, como que eu vou traduzir cada palavra para ser fiel a isso, manter isso aqui ali. Só que isso com uma frase curtinha assim é muito fácil. Agora com um parágrafo gigante e complicado é difícil. Com imagens complicadas fica um desafio. E eu posso correr o risco de ser fiel à forma do texto original, mas não permitir que o meu leitor entenda o texto, porque eu traduzi tão próximo a essa forma do original, a esses detalhes, que no texto de chegada ficou confuso para um falante do português, né? Pensando nisso, desenvolveu-se outro jeito de traduzir, né? E sistematizou-se outro jeito de traduzir que não é por equivalência formal, é o que se chama equivalência dinâmica, né? Equivalência dinâmica tem um exemplo mais básico, não é o melhor de todos, mas ele é sempre muito fácil para expressar o que é a ideia da coisa, né? Por exemplo, como que eu traduziria Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, né? Para o português é fácil, na nossa cultura ocidental a gente usa pão, todo mundo conhece pão, né? E hoje mais comum que isso não tem como alimento, né? Todo mundo sabe o que é pão. Mas imaginem, como que se traduz isso, eu sou o pão da vida, para uma tribo indígena lá da Amazônia que não tenha contato, né? Existe isso hoje ainda, com a cultura ocidental, como costumam dizer, né, o povo branco. Como que a gente traduz isso? O pão da vida. Primeiro que eu não tenho uma palavra para pão ali, né? E se eu tento ensinar uma palavra que faz sentido para eles, pão, uma coisa que eles nunca comem, né? Jesus, aí a tradução por equivalência dinâmica vai pensar assim, olha, o pão que Jesus estava falando lá, o que ele queria transmitir com essa mensagem? Era a ideia de algo que é muito comum de se comer, que sustenta para o dia, e por isso ele diz, eu sou o pão da vida, esse alimento comum, mas que sustenta para a vida, né? O que o índio come, que cumpre esse papel, essa função? Aí eles vão pensar assim, mandioca. E aí traduz então, eu sou a mandioca da vida, né? A gente ainda pode se estranhar assim, pensar assim, nossa, que estranho isso. Mas na ideia de uma equivalência dinâmica, isso é possível, né? É possível porque o interesse maior é que a mensagem chegue e não que os detalhes e que a forma do texto se preserve, né? Vou dar alguns exemplos aqui, praticamente a última coisa que eu faço é dar esses exemplos. Efésios 1:7, né? Efésios 1:7. Eu vou comparar aqui geralmente a Nova Almeida, que trabalha, porque a Almeida fazia um tipo de tradução por equivalência formal, cuidando de palavra a palavra, já um pouquinho mudada, né, nas revisões que foram sendo feitas, e vou comparar com a NTLH,
que faz uma tradução por equivalência dinâmica, ou seja, não se preocupa tanto com a forma, mas muito mais com a mensagem, né? Qual que é a ideia do texto? É essa. Então, como é que expressa essa ideia em português para o leitor de hoje? Assim? Então eu faço assim, né? Sem me preocupar com detalhes. Por exemplo, Efésios 1:7, né? Lemos aqui na Nova Almeida. Nele, ou seja, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Né? Tá, isso. Agora na NTLH. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Alguém pergunta assim, tá, mas o texto grego fala morte de Cristo na cruz? Não. O texto grego fala literalmente pelo sangue dele ou pelo seu sangue. Né? Então, antigamente se pensaria assim, tá, mas não tem outra forma de traduzir isso, é pelo seu sangue. Mas a NTLH, na equivalência dinâmica, ela pensa assim, olha, as pessoas vão entender esse pelo seu sangue. O que o pelo seu sangue quer dizer aqui? O que Paulo queria expressar com isso? Ah, que pela morte de Cristo isso acontece. Então, em vez de dizer sangue, a gente pode dizer, segundo esse método, a gente pode dizer pela morte de Cristo na cruz. Sumimos com a palavra sangue e não tem problema porque a mensagem continua sendo entendida. Né? Essa é a ideia. E troca também, temos a redenção por nós somos libertados. Né? Redenção é uma palavra meio técnica, as pessoas não vão entender, somos libertados, vão entender, a mensagem chega para o leitor, né? A mensagem chega muito mais fácil aos ouvidos. Eu acho que é certo que vocês devem ter tido mais facilidade de, escutando o texto simplesmente, acompanhar a versão da NTLH. Alguém pode dizer assim, mas eu não gosto muito dessa ideia da equivalência dinâmica, porque o termo sangue, ele é importante na Bíblia, e eu gosto que a pessoa faça as conexões com o sangue que aparece em outros momentos nas Escrituras. Por exemplo, o sangue aparece lá no Êxodo, né, passar o sangue nos marcos das portas para o anjo da morte não matar o primogênito. O sangue como esse meio de libertação, e aqui é o sangue de Cristo. Né? Tudo bem, eu vou falar na NTLH, nessa tradução por equivalência dinâmica, como sumiu a palavra sangue, sumiu essa conexão, é verdade. Então, aí cada pessoa vai ter uma reação a isso. Né? Vamos ver outro texto aqui, por exemplo. 1 Samuel 1,7 diz assim, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. No texto hebraico está exatamente isso, né? Que é Beit Adonai, que é casa mesmo, não tem outra ideia, casa. Só que é o mesmo termo usado para casa de pessoas comuns também. Na NTLH diz assim, sempre que iam ao santuário do Senhor. E aí alguém pensar assim, por equivalência formal, se eu quero preservar o detalhe da forma, eu penso, é casa, né? O termo casa ali deve ser importante, eu mantenho o termo casa. Por equivalência dinâmica, eu posso pensar assim, olha, as pessoas podem entender errado esse negócio de casa do Senhor, de que se trata, então vamos dizer santuário, que fica mais especificado, né? Não é casa qualquer, é santuário, fica bem especificado. Fica bem compreensível e a mensagem é transmitida. Então, por equivalência dinâmica, o tradutor entende, eu posso substituir casa por santuário. Né? Um exemplo mais complicado é o último exemplo que eu dou, também de 1 Samuel 1,8, aqui, diz assim, né? Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Isso na Nova Almeida. No texto em hebraico, o então aqui, na verdade, é um conector simples, é um e. E Eucana veio, né, tal. E a pergunta que eu quero marcar é assim, por que está mal o teu coração? Por que está mal o teu coração? Na NTLH vai ser assim, um dia o marido Eucana lhe perguntou, veja o que a NTLH faz, né? Um dia, é o jeito de contar do português brasileiro, né? A gente vai contando as coisas e fala assim, aí um dia, né? Aqui não tem um dia no texto hebraico, só tem um e.
Mas ele pensa, não interessa a correspondência disso com o texto hebraico, interessa simplesmente que a gente transmita a mensagem. Em hebraico se conta assim, só colocando o E. Em português a gente conta falando um dia, falando essas coisas. Então, um dia. Então, em português vamos colocar isso na tradução por equivalência dinâmica. Depois a pergunta, por que está mal o teu coração, se transforma em por que está sempre triste, né? Por que você está sempre triste? O coração sumiu, né? E o mal sumiu. Na Almeida Revista Atualizada já aparecia o coração ainda, porque o Almeida deixou o coração, porque o Almeida fazia isso de tentar manter as palavras, né? A Revista Atualizada diz, e por que estás de coração triste? E na Almeida Revista Corrigida, tenta manter ao máximo, né, próximo, e por que está mal o teu coração, né? Aí você vê como que há uma liberdade maior ou menor de se afastar dos detalhes do texto, dos detalhes formais, para gerar uma compreensão mais imediata, né? Isso gera uma porção de diferenças nas traduções. As pessoas às vezes não entendem, né? Abrem a NTLH, veem diferenças e se assustam, assim, nossa, por que é tão diferente? É tão diferente porque o método é diferente, o objetivo também é diferente, né? Não é um erro do tradutor, assim, que ele não cuidou disso, é que ele quis fazer diferente porque ele tem um jeito de fazer, um método proposto diferente. É claro que há diferenças também de público pretendido, né? A NTLH ela pretende um público que tem uma leitura mais simples, né? Não para um acadêmico ler a NTLH assim, que ele precisa desse texto mais compreensível. Não faria tanto sentido, né? Por exemplo, eu recebi na universidade, como estudante de teologia, de doação da NTLH, de doação da SBB, um exemplar da NTLH. Eu acho que isso não faz sentido, né? Para quem está estudando teologia, para um teólogo, ler a NTLH como se dependesse de uma tradução facilitada, mais fácil, não faz sentido. Da mesma forma que eu digo assim, olha, se você lê Machado de Assis, por exemplo, se você lê literatura, um texto mais difícil, se você lê um jornal com uma escrita complicada, com facilidade, você não precisa recorrer à NTLH, né? A NTLH ela é feita para ser mais fácil, não só para vencer essa barreira cultural, mas também para vencer as limitações que nós podemos ter como leitores do português mesmo. Porque um dos critérios da NTLH também é a restrição da diversidade lexical. O que é diversidade lexical, né? A quantidade de termos diferentes em português que aparecem no texto. Todo adulto tem um certo vocabulário, né? Uma certa capacidade de entender um vocabulário diferente, todo adulto tem suas limitações. A NTLH, pensando nisso, propõe: caro tradutor, você não tem direito de usar todas as palavras que você conhece para traduzir esse texto bíblico. Você tem limitação de tantas palavras diferentes para usar. É claro que quando você restringe a variedade de palavras, você restringe a precisão do texto também, né? Então, por isso eu digo, se você tem um vocabulário muito bom ou tem a disposição de usar um dicionário para ler o texto bíblico, não precisa recorrer à NTLH, né? Se você tem esse costume de ler esse tipo de texto, né? Mas se você tem dificuldade, se pega a Almeida e fica parando toda hora, se isso faz com que a sua leitura não seja edificante, que seja sofrida, eu vou dizer, não, recorra à NTLH, né? Eu usei a NTLH, por exemplo, numa casa de recuperação de dependentes químicos lá no Rio Grande do Sul. A gente fazia um estágio durante um tempo no seminário lá, e eram pessoas que tinham sérias dificuldades para a leitura de coisas mais complexas, é claro. Então a NTLH servia muito bem ali, né? Agora, para o estudo bíblico um pouquinho mais detalhado, por exemplo, nos estudos que eu faço aqui, eu não recorro à NTLH, né? Tem outras questões, né? Ela vai explicar o texto e às vezes vai inserir informação no texto, em certos momentos do texto, e a informação no original não está ali. Com qual objetivo? De facilitar o entendimento por parte do leitor, né?
pessoalmente eu entendo que isso prejudica o estudo. Às vezes, por exemplo, né, já que vai ficar gravado, eu deixo falando aqui, tem textos e tem frases em todas as línguas, e em grego e em hebraico também, que tem uma possibilidade de dois sentidos diferentes. A gente chama isso de ambiguidade, né? O autor mesmo mantém propositalmente ou não uma ambiguidade, dois sentidos possíveis para aquela fala dele, para aquela frase. O que eu acho que é bom da gente fazer? A gente encarar esses dois possíveis sentidos e pensar sobre eles. A Almeida geralmente mantém esses dois sentidos possíveis para o leitor, assim como o leitor lá do século I tinha os dois sentidos possíveis. O leitor de hoje também vai ficar meio na dúvida, assim. Afinal de contas, o leitor do texto grego ficava na dúvida. Então, o leitor do português ele deveria também ficar meio na dúvida e ter que pensar. A NTLH não gosta de ambiguidades, ela não gosta de coisas com dois sentidos. E o que ela faz então? Ela escolhe um sentido e dá para o leitor somente um sentido. O que acontece com isso? O leitor fica satisfeito porque ele entendeu. O que ele perde com isso? O direito de perceber que o texto original tinha mais de um sentido possível, né? Então, para o estudo e para a reflexão um pouco mais densa, assim, um pouco mais aprofundada, eu vou dizer que ela tende a ser menos adequada, né? Essa tradução NTLH por equivalência dinâmica, facilitando a vida do leitor, né? Isso que eu queria comentar sobre tradução. Mas depois disso tudo, né? Problemas de manuscrito, problemas de tradução chegando a nós, e aí você pega uma Bíblia e você me diz assim, isso é a palavra de Deus? Né? Talvez alguns tenham pensado isso durante o estudo, né? Mas isso é a palavra de Deus, eu posso dizer isso? E eu vou dizer assim, sim, fique tranquilo, né? Fique tranquilo, porque aquilo que é fundamental para alimentar a sua fé e para fazer o efeito que a palavra de Deus tem que fazer em você, está chegando a você, né? Isso chega a você. Então, sim, esteja tranquilo, é a palavra de Deus que chega a você. A única coisa que eu digo, né? Até por isso, por ser a palavra de Deus que está sendo tratada aqui, a gente precisa valorizar esse trabalho que é feito, tanto pelos que trabalham com os textos manuscritos e tudo mais, para chegar a nós o melhor possível, quanto o trabalho dos tradutores e editores modernos, né? Isso é muito precioso, isso precisa ser muito valorizado, porque assim a palavra de Deus chega lá de Paulo, por exemplo, lá de Pedro, lá de Lucas, lá de Mateus, chega até nós séculos depois de tantas dificuldades, né? Tantas dificuldades de pessoas, inclusive, que morreram para isso acontecer, né? Tanto gente que queria copiar e guardar a Bíblia na Antiguidade, quanto gente que queria traduzir a Bíblia já na mudança da Idade Média para a Idade Moderna, né? Não foram poucos que sofreram com isso. Bom, chegamos ao fim do maior estudo que eu fiz por aqui, né? Acho que 1h10 falando seguidamente, acho que até na igreja ao vivo e com presencial eu falei um pouquinho menos do que isso. Me desculpem, né, quem suportou e resistiu até agora, mas eu deixo assim, olha, o assunto é muito vasto, né? Eu precisaria, na verdade, de uma semana para cada um desses dois assuntos, tradução e crítica textual, mas estejam à vontade para deixarem perguntas por aí, não digo que eu vá respondê-las agora, mas eu respondo por escrito, se for o caso, ou eu respondo no começo de outro estudo que a gente vai fazer, tá? Então fiquem à vontade, assim, são dois assuntos que me agradam muito, que eu tenho uma caminhada já de muitos anos lidando com esses dois assuntos, assim, eu gosto deles, então estejam muito à vontade. Além disso, no semana que vem, né, terça que vem, a gente continua aquela caminhada de ler os apócrifos do Antigo Testamento com a leitura, com o estudo sobre Judite na semana que vem, né? E esse estudo da outra terça, né, a gente está intercalando, falando sobre escrituras em geral. A gente falou sobre cânone, agora falou sobre crítica textual, tradução. No próximo a gente fala sobre interpretação das escrituras, né? Como interpretamos as escrituras. Vamos
fazer uma oração, né? Eu acho que é tempo de orarmos, agradecermos a Deus pelo que Ele nos dá, inclusive Sua palavra, e pedir a Deus que abençoe tantas pessoas que sofrem e que nos abençoe também, que abençoe nossas famílias. Oremos juntos então. Amado Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado por essa oportunidade de falarmos de algo tão precioso que é a Tua palavra, que são as Escrituras. Nós te agradecemos porque as Escrituras chegaram a nós. Nós sabemos que houve muito esforço e ainda há para que isso aconteça. Somos gratos pela vida das pessoas que se dedicaram com integridade a esse trabalho. Abençoa-nos para que possamos fazer bom uso das Escrituras no nosso dia a dia, para que possamos ter a nossa fé nutrida, para que possamos ouvir o Teu Evangelho, porque precisamos disso. Sustenta e fortalece as pessoas que passam por aflição, abençoa e conforta as pessoas que estão enfermas hoje, inclusive por Covid-19. Abençoa o tio da Janaína Gonçalves, que está internado em estado grave, lá no Rio Grande do Sul. Cuida, Senhor, também de sua família, para que estejam com o coração ancorado na esperança que a Tua palavra nos dá e na certeza de que o Senhor cuida de tudo. Abençoa tantas pessoas que têm enfrentado a perda de pessoas queridas. Conforta os enlutados, Senhor. E nós te agradecemos também por aquelas pessoas que têm já vencido, saído de situações de enfermidade e se recuperado, como o Davidson, sobrinho do nosso irmão Valquir. Muito gratos somos, porque nós oramos por ele e sabemos que o Senhor atua em cada boa coisa que nos acontece, porque toda boa dádiva vem do Senhor. Assim também clamamos por Tua dádiva, que o Senhor possa nos abençoar, abençoar nossas famílias e abençoar o resto da nossa semana. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor, a razão da nossa existência. Amém. Gente querida, muito obrigado pela companhia, obrigado a todos também que vão ter a paciência de assistir isso depois, por aqui pelo Facebook ou pelo YouTube também. Um grande abraço, né, e uma ótima noite e até a próxima.